Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Todos. Indistintamente. Você que é católica, espírita, evangélica, você que é muçulmano, budista, judeu, não importa a sua religião. Aliás, o que importa não é o nosso exterior, mas o nosso interior. Porque quando o nosso interior vai bem, o nosso exterior naturalmente vai bem também. Então, não importa a religião que você professa, mas o que importa é o que está dentro de você. E Deus, na sua infinita, gloriosa misericórdia, Ele nos tem dado a fé, o canal de comunicação com Ele. A fé é um canal privado entre você e Deus. Assim como, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos tem um telefone chamado vermelho. Esse telefone liga diretamente ao presidente da Rússia, diretamente ao presidente lá da China e outros tantos países. Porque é um canal privado, é um canal direto, de presidente para presidente. Deus, na sua infinita misericórdia, também concedeu a cada ser humano um canal de ligação com Ele, de comunicação com Ele. Então, por exemplo, quando você levanta pela manhã e ora, dobra os joelhos para orar, é um canal que você está usando de comunicação com Deus. Quando você senta à mesa e diz assim, ó meu Deus, obrigado por essa refeição, então você está usando a sua comunicação direta com Ele. E Deus se agrada disso. E, aliás, Ele tem mais interesse em ouvir a nossa voz, que é uma expressão de fé, do que nós temos necessidade dele. Você vê como Deus é grande, Deus é misericordioso, Deus não é um amor vulgar, Deus é um amor infinito, Deus é acima de tudo, misericordioso, compassivo. Sabe, ele tem aquele espírito de compaixão pelo ser humano. E ele quer dar tudo o que ele tem para o ser humano. Aliás, foi assim no princípio. Ele fez os céus e a terra ele fez para o homem, para a sua criatura humana. E tudo era perfeito, tudo era
vivia em harmonia. Mas o homem foi cabeçudo, teimoso, cascudo, como uma jumenta, né? Você sabe que jumenta é um animal teimoso. O homem foi teimoso e quis fazer a vontade dele. E aí houve interrupção de comunicação entre Deus e o homem, ou melhor, do homem para com Deus, porque Deus ficou aborrecido, ficou triste, porque ele fez tudo do bom e do melhor que existe na terra para o ser humano, mas o ser humano virou as costas para ele. Mas ele, como é misericordioso, ele deu uma chance e dá uma chance para todas as pessoas que queiram voltar-se para ele. Mesmo aí que a pessoa seja pecadora, mesmo que a pessoa seja a mais insignificante pessoa na face da terra, Deus lhe emprestou a fé, para que através dessa fé a pessoa venha se comunicar com ele, venha falar com ele. E, consequentemente, rasgar a sua alma, sabe? Rasgar a sua alma, falar para ele: ó, meu pai, eu estou desesperado, eu estou com um problema assim, eu estou com um problema assado, por favor, me ajuda, em nome de Jesus. Quando você fala assim, de forma tão simples, ele ouve a sua oração, ele ouve a sua súplica. É óbvio que isso depende dessa fé que nós estamos falando. A fé que comunica com Deus, que fala diretamente com Ele. Você não precisa do pastor, do bispo, da igreja, de anjo, de arcanjo, querubim, nem serafim. Você precisa especialmente de si próprio, dessa fé, esse caminho que nos faz chegar a Deus, que é o Senhor Jesus. Ele quem nos dá fé através do Espírito Santo. Agora, também tem uma coisa, eu não sei se você sabia. Quando a pessoa rejeita essa fé que Deus empresta para nós, quando a pessoa rejeita, então ela fica, digamos, totalmente fora do plano de Deus. Veja só o que nós temos escrito na Bíblia, olha só. A Bíblia diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Quando Deus fala porque ainda um pouquinho de tempo, é porque 1000 anos para nós é como um dia para Deus. Quer dizer, Deus considera o tempo em que o Senhor Jesus virá a este mundo, vai vir rápido, não tardará. E o que há de vir, virá, que é Jesus, e não tardará. Mas o justo, a pessoa que é justificada, que é, digamos assim, merecedora por Deus, considerada merecedora por Deus, essa criatura terá vida pela fé. É isso que quer dizer aqui, mas o justo viverá pela fé, quer dizer, a pessoa vai viver pela fé. É por essa comunicação com Deus, por esse canal direto com Deus, que é através da fé, é que as pessoas vivem. É claro, se a pessoa despreza a fé, como vai se comunicar com Deus? Não é verdade? Não tem como. Então, ela precisa esboçar a fé que Deus, na pessoa do Espírito Santo, a tem emprestado. Agora, se essa pessoa se retirar,
Se essa pessoa voltar atrás, por exemplo, se essa pessoa virar as costas para Deus, ele diz: a minha alma não tem prazer nele. Então, minha amiga e meu caro ouvinte e espectador, Deus vê o que eu estou fazendo agora. Ele vê a intenção do meu coração, da minha mente. Ele vê você aí na sua casa, no seu trabalho, no hospital, no presídio, num manicômio. Ele vê cada um de nós, cada um de nós. Ele vê a todos, todos, e vê individualmente cada um por causa da sua grandeza e glória. Agora, é interessante, importante, que quando nós esboçamos a fé nele, quando nós o invocamos e dizemos: ó Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, o teu Filho, eu me apresento diante de ti, na mesma hora que a pessoa manifesta essa fé, essa oração, essa súplica, que é uma manifestação de fé, imediatamente o seu corpo se ilumina. É como uma lâmpada que está apagada, você acende, ela ilumina. Assim também, quando nós manifestamos a fé, quando nós esboçamos a fé, quando nós praticamos a fé, imediatamente todo o nosso corpo fica iluminado e chama a atenção de Deus. E é óbvio que o diabo, que vê também, o diabo vê essa luz, então ele se afasta, porque essa luz é o poder de Deus que emana através de nós para Deus, quer dizer, a fé que ele, Deus, criou para que nós pudéssemos chegar até ele. A fé, claro, no Senhor Jesus Cristo, claro. Se não for nele, não tem jeito. Não tem como você atravessar a ponte que vai daí onde você está até onde está o trono do Altíssimo. Você tem que usar o nome de Jesus. E a fé inteligente, a fé sábia, a fé que produz efeito, ela está focada na pessoa do Senhor Jesus, porque ele, Jesus, é o autor e consumador da fé. Então, minha amiga, meu amigo, onde quer que você esteja, sofrendo, o que você estiver sofrendo, seja o problema familiar, seja o problema do filho perdido nas drogas, a filha que saiu de casa, o marido que saiu de casa, a mulher que está com a cabeça virada, seja problema de saúde, câncer, qualquer tipo de doença, seja problema econômico, Deus é maior do que todas as coisas. Deus é maior do que qualquer problema. E quando você usa a fé com inteligência, não com sentimento. Quando eu falo não com sentimento, não com o coração, é justamente porque muitas pessoas pensam assim: se eu falar para Deus das minhas misérias, eu vou sensibilizá-lo e então ele vai ouvir a minha oração. Não é assim. A fé não chora, nem tem emoção. A fé é algo duro, que você vê, por exemplo, só para você ter uma ideia, quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, ele viu lá os flautistas tocando uma música para confortar, consolar as pessoas que estavam chorando e tal. E Jesus sabe o que fez? Ele mandou que todos saíssem de onde estava a criança e só deixou os pais dela e chamou Pedro, Tiago e João. Lá eles entraram e Jesus então pôde efetuar a ressurreição. Quer dizer, Jesus tirou
os carpideiros. Carpideiro é aquela pessoa que recebe dinheiro para chorar. Então, ele tirou os carpideiros, tirou os chorões, tirou os lamentadores. Ele removeu aquele sentimento pesado, sabe? Sabe aquele sentimento de gente velando o defunto? Só vê gente chorando para um lado, chorando. E eu não sei por que deixa o defunto lá só para esperar as pessoas chegarem para ficar chorando. Eu não entendi isso. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar o choro. Pode todo mundo chorar que não vai resolver. É ou não é? Jesus removeu os chorões. Removeu aquelas criaturas que gostavam de chorar. Porque não resolvia o problema. Não resolve o problema. Então, a fé não tem nada a ver com sentimento. Não tem nada a ver. De outra feita, veio uma mulher, Sírio-Fenícia, e ela disse: Senhor, a minha filha está chorando, está desesperada, endemoniada e tal, e eu queria que o Senhor libertasse. E Jesus disse para ela: mulher, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que palavra dura! Que palavra inflexível! Que com falta, com ausência de compaixão, diriam os críticos de Jesus. Mas Jesus sabia por que estava falando aquela palavra dura. Para provocar nela a fé que ressuscita, a fé que liberta. Quando Jesus falou essa palavra dura, ela então retrucou: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus olhou para ela: mulher, por causa dessa tua palavra, quer dizer, a palavra de fé inteligente, por causa dessa tua palavra de fé, o demônio já deixou a criança. Quer dizer, ela esboçou uma fé, ela imediatamente, sem saber, removeu o demônio que estava na filha dela. Então, minha amiga, meu amigo, a fé é assim. A fé não chora. A fé não tem esse negócio de chororô, ou sentimento, ou a busca de comiseração. Eu lembro, e muitas vezes, eu tive muitas experiências, e uma das muitas experiências que eu tive é no afã de querer ajudar as pessoas, querer mesmo dar a palavra de fé, ensinar a fé, orar por ela. Eu ficava atendendo a pessoa, aí 2 dias depois, uma semana depois, voltava aquela pessoa para falar comigo dos seus problemas, e eu consolava, eu confortava e tal, e não resolvia o problema. Não resolvia o problema. Agora, eu lembro, dentre muitos casos, de uma senhora, uma mãe aflita. Eu tinha terminado a reunião de domingo, e aí eu estava muito cansado, porque a gente dá o máximo da gente na reunião. E quando eu termino a reunião, eu saio esgotado, completamente esgotado. E veio essa senhora falar comigo. E eu estava me encaminhando para o escritório e ela me interrompeu. Bispo, por favor, a minha filha, ela apresentou a filha dela com 16 anos mais ou menos, a minha filha está com lepra nas costas. É mesmo, senhora? Eu, querendo me ver livre daquele problema que ela trouxe para mim. Aí então, onde está? É aqui nas costas? Eu dei uma palmada nas costas dela e falei: está curada. E fui embora. Você não dei nem atenção, nem quis ouvir o problema, como aconteceu, o que aconteceu, quanto tempo. Não quis saber de nada. Eu só dei uma palmada assim nas costas dela: está curada. E fui embora. Ela voltou as costas e foi embora para a casa dela. No domingo seguinte ela volta: olha, bispo, minha filha é curada. Eu nunca esqueço desse fato. Nunca, jamais vou esquecer. Porque foi assim, uma coisa bruta. Eu não estava com paciência, desculpa, mas eu não estava com paciência, eu não tinha condições físicas para ficar ali ouvindo lamento e tal, nada disso. Foi assim, vapt-vupt.
E a mulher voltou uma semana depois com a filha completamente curada. Por quê? Porque a fé é assim, você exercita, ou você tem fé para tomar atitude ou não tem. Se você tem, então vai em frente porque Deus é contigo. Essa é a fé que nós estamos falando, porque a fé, minha amiga, meu amigo, a fé não sente, a fé não tem emoções, a fé resolve o problema de quem tem. Graças a Deus. Uma vida limitada, fora dos padrões da fé, longe da realidade, a promessa que ele fez a uma raça eleita, filhos de Deus, jamais podem se conformar, não ter um legado da fé pra deixar. A fé não chora, não tem sombra de emoção, suscitos valentes de toda a nação. A força que vem da revolta faz nascer os heróis da fé, poderosos em guerra, sempre estão de pé, obtendo as promessas em a natureza da fé. Derrama o sangue, sacrifício e conquista o que quer. Herdeiros da justiça não se curvam ao chão. Escreve sua própria história, não há consolo, só vitória. Não se enganam com a voz do coração. A fé não chora, não tem sombra de emoção. Essa música é muito bacana, a letra dela, muito bacana, porque fala de uma fé inteligente, a fé que não tem emoção. E eu queria que você ouvisse o testemunho dessa pessoa agora. Eu sei que você vai ficar impressionado, porque houve uma manifestação de fé, mas uma fé bruta, uma fé inteligente, uma fé que, como arma, toma posse daquilo que quer. Vamos assistir. Meu nome é Fabiano Jacó, fui mais conhecido no meio do ocultismo como Millennium, e durante 28 anos da minha vida eu militei. Eu tive o maior dos centros holísticos do Rio de Janeiro e talvez do Brasil, onde nós tínhamos a formação de bruxos, bruxas, tarólogos e outras doutrinas também ocultistas. As pessoas me procuravam e a minha agenda não tinha lugar na agenda. Chegou a época em que a pessoa só podia marcar para 3 meses depois daquela data que ela gostaria de marcar. Nós tínhamos uma creche para 198 crianças carentes. Como eu gosto muito de repetir, o mal ele age dessa forma, ele faz com que você pense que você está fazendo bem. Então eu me achava uma pessoa ótima, eu achava que eu melhorava a vida das pessoas com os meus atendimentos, eu me achava uma pessoa maravilhosa porque eu cuidava de 198 crianças carentes, eu sempre prosperava muito, conseguia comprar o carro que eu queria, o carro importado, o último modelo, e aí acontecia alguma coisa, ou eu era roubado, ou eu batia com o carro, ou eu tinha que vender aquele carro para suprir uma necessidade financeira momentânea. Eu tinha vícios, o vício do cigarro, eu tinha vício de pornografia, de assistir pornografia, e com isso eu delapidei completamente todo o patrimônio que eu tinha. Casa, carro, tudo aquilo que vocês possam imaginar, eu acabei tendo que vender. Tudo aquilo que eu ganhei através do mal, eu acabei perdendo naquele momento, ou seja, tendo que vender até móveis da minha casa. Eu comecei a sentir um germe da dúvida na minha mente.
Ou seja, eu comecei a me questionar por que se eu honrava aqueles deuses, por que se eu sacrificava para aqueles deuses, se diariamente eu ia ao meu altar, eu conversava com eles, eu sacrificava, eu pedia, eu entregava a minha vida àqueles deuses, por que eles estavam deixando eu chegar naquela situação em que eu estava me encontrando, não só financeira, como emocional. Eu achava que eu estava protegido por todos os lados. E aí veio realmente o grande baque da minha vida, que foi o meu sogro, pai da minha esposa, que era como se fosse um pai para mim. E ele certo dia sofreu um acidente, caiu de uma laje, né, numa casa que eu tinha, muito boa a casa, e que depois eu tive que me desfazer dela também. E ele veio a falecer. E a minha esposa, já buscando a Deus, ainda não estava liberta, ela recebeu uma entidade dessas que ela trabalhava, que disse para ela que essa entidade é que teria matado o meu sogro, justamente porque a minha esposa estava abandonando essa entidade e estava gerando a dúvida na minha mente. Aquilo me revoltou muito, me revoltou demais, e foi quando a minha esposa, algumas semanas depois, me convidou a ir à igreja, e fui finalmente a essa igrejinha de 70 lugares, eu me lembro como se fosse hoje. Eu acho que todos nós que militamos no ocultismo, nós odiávamos a Igreja Universal, odiávamos o Bispo Macedo, porque ele era a pessoa que trazia a palavra de uma forma muito contundente e, de certa forma, todos nós estamos sob a influência desse mal e esse mal se incomoda. Então, a raiva que eu sentia do Bispo Macedo, a raiva que eu sentia da Igreja Universal, hoje eu tenho certeza que não era uma raiva minha, e sim uma raiva daquele espírito que habitava em mim e que não era o Espírito Santo, era o espírito do mal. E ao entrar na igreja, já tinha começado a reunião, e o pastor estava falando sobre uma passagem bíblica que fala sobre o vaso e o oleiro. E que o vaso precisa ser quebrado para que Deus possa, o oleiro possa ir lá e reconstruir aquele vaso da forma que ele pretende. E aquilo me tocou muito forte no coração. Naquele momento eu senti uma energia muito grande se apoderar de mim e falar comigo na minha mente que aquilo tudo que eu fazia antigamente não era o caminho correto, que aquilo era uma enganação e que eu deveria, ali naquele momento, me entregar a Deus. E foi ali que eu ajoelhei, chorando muito, acabei me entregando a Deus. Algumas semanas depois eu me batizei nas águas, comecei a me libertar dos vícios que eu tinha anteriormente e comecei a seguir uma vida com Deus. Finalmente eu fui a São Paulo, no Templo de Salomão, para dar o meu testemunho, alguns meses após a minha conversão, quase um ano após a minha conversão. E eu sempre vinha buscando o Espírito Santo, escutava falar em Espírito Santo, mas não conseguia compreender esse conceito do Espírito Santo. E aí eu comecei uma prática que surgiu da minha mente, da minha cabeça, que foi a seguinte: o mal ele não cria nada, ele apenas deturpa as coisas de Deus. O mal não cria uma folha de grama. Então, às 3 horas da manhã era considerada a hora do mal. Por quê? Como ele deturpa as coisas de Deus, disse que Jesus teria morrido às 3 horas da tarde. Então o mal pega às 3 horas da manhã como sendo o horário dele. E eu falei, eu vou derrubar esse mal e eu vou orar justamente pelo Espírito Santo às 3 horas da manhã. Na quinta-feira, um dia antes do meu testemunho, às 3 horas da manhã, finalmente eu recebi esse batismo com o Espírito Santo. Foi uma coisa completamente diferente de tudo aquilo que eu imaginava que seria. Não é emoção, não é puramente um sentimento. Isso te traz uma certeza muito grande e modifica a tua vida naquele exato momento em que ocorre. E assim foi comigo na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa que eu durmo, ou seja, eu consigo encostar a minha cabeça no travesseiro e ter uma noite de sono tranquila, descansada. A minha vida se transformou também no casamento. Nós éramos pessoas que nós discutíamos muito. Hoje em dia a nossa vida é completamente apaziguada, um ajuda o outro, um é sempre parceiro do outro e companheiro. Então, quer dizer, o Espírito Santo ele agiu em todos os campos da minha vida, até na minha vida familiar mais distante, ou seja, fora do meu núcleo particular familiar, porque eu consegui trazer a minha mãe para a igreja, que foi uma pessoa também que relutou durante muito tempo. Então, quer dizer, hoje a minha vida, eu posso dizer o seguinte, se eu tivesse que resumir o que é minha vida, é plenitude. Eu sou um homem próspero, porque prosperidade não vem só do lado financeiro. A prosperidade passa pelo financeiro, a prosperidade passa pela sua paz, a prosperidade passa por se ter um companheiro, uma companheira, a prosperidade se passa por manter o Espírito Santo dentro de si, porque é uma busca diária, é uma batalha diária para que a gente mantenha a nossa salvação, né? Qualquer ato falho, qualquer
palavra, qualquer pensamento pode nos tirar do caminho. Então, diariamente nós temos que lutar para poder manter essa alegria, esse júbilo que é ter o Espírito Santo dentro de si. E hoje eu posso dizer, eu tenho esse júbilo, eu tenho essa alegria, o Espírito Santo me completa. Hoje nada me falta porque eu tenho o Espírito Santo. Acompanhe agora os 10 sintomas de possessão maligna: nervosismo, insônia, dores de cabeça constantes, desmaios ou ataques, desejo de suicídio, doenças que os médicos não descobrem a causa, vícios, depressão, medo, visão de vultos ou audição de vozes. Se você sofre com algum desses sintomas, nesta sexta-feira, participe da grande sessão do descarrego no Templo de Salomão, às 10 horas, 15 horas e 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Meu nome é Ricardo Caiafa, eu sou empresário, palestrante e eu odiava a Igreja Universal. Meu preconceito com a Igreja Universal, ele teve início quando eu ouvia e via, né, dos mais variados tipos de mídia, informações sobre a Igreja, onde era falado a respeito de roubo, né, que a Igreja roubava, que a Igreja enganava. Mas que prontamente abracei todas aquelas informações e não apenas fui vítima dessas informações, como também propaguei. Nós chegávamos a fazer alguns tipos de perseguição às pessoas próximas que nós descobríamos que eram da igreja, né? Então fazíamos chacota do tipo, vamos passar sacolinha. Tínhamos a imagem de que as pessoas eram tipo Zé Povinho, digamos, as que frequentavam, né, a igreja, e que nós éramos os espertos, né, digamos assim, eram pessoas informadas, pessoas instruídas que andavam com seus olhos abertos. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Então, na minha visão, no meu pensamento, eu não tinha necessidade de salvação, eu não tinha necessidade da igreja, eu não tinha necessidade de aprender nada a mais, né? Porque eu era uma pessoa, na minha visão, muito boa. Só que a minha vida era um fracasso total. Eu não me dava com os relacionamentos porque eu era muito volúvel. Assim também era no trabalho, eu usava de emoção. Tinha uma empresa que estava falida, né, na época, na Bahia, e uma pessoa que era de uma determinada denominação disse para mim que eu deveria frequentar 7 igrejas para poder, dentre elas, escolher uma, mas que dentre essas 7 não fosse a Universal. Até que chegou um momento, não sei em que igreja eu já estava, o número de igrejas que eu já tinha visitado, eu passei na frente de uma pequena igreja universal na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia. E dali eu resolvi entrar. Aliás, só um adendo, eu ouvia muito uma frase que me chamava a atenção na época que eu perseguia a igreja. Quando algo estava muito ruim, a coisa não tinha mais jeito, então eu ouvia assim, olha, vai na Igreja Universal que lá tem uma sessão do descarrego que resolve. E dali eu entrei e comecei a perceber algumas coisas logo de princípio que me envergonharam muito e me fizeram chamar a atenção. Que se falava muito sobre uma fé racional, uma fé inteligente, foi o que mais me chamou a atenção na época. E eu comecei a pensar, como pode uma igreja que engana, né, uma igreja que rouba, ela chamar as pessoas para a razão, chamar as pessoas para pensar. Então isso, no mesmo momento, eu decidi que ali seria o meu lugar. E nesse lugar que eu tanto critiquei, né, que eu tanto persegui, através dessas informações que eu recebi, né, que não procediam, eu vim descobrir depois, que a minha vida se transformou, né, que eu consegui primeiramente restaurar o meu eu, consegui me transformar de dentro para fora, e as coisas do lado de fora começaram a mudar. Eu comecei a tomar decisões acertadas na minha vida, comecei a escolher os caminhos certos, ter força
e fé suficiente para poder superar as adversidades, não era mais uma pessoa volúvel, que ora ia para a direita, ora ia para a esquerda. Conheci uma pessoa da fé, uma pessoa que caminha junto comigo na fé, luta junto comigo, usa a fé inteligente também. Hoje nós temos uma família, então eu faço um apelo a você, que você se permita conhecer a Igreja Universal de fato e de verdade. Nasceu numa família tradicional, um nome conhecido na coluna social. Era tudo aparência, orgulho no coração. Empregada sem salário, mais uísque no armário. Carro velho todo enferrujado, mas ele era chamado o gente fina. Aí, gente fina! Fumava 3 maços por dia, acordava de noite, tossia, acende outro cigarro e aí já não dormia. Tanto cheque predatado, o cartão tava bloqueado. 7 dentes cariados, condomínio, aluguel atrasado, jornal no sapato furado, mas ele era chamado o gente fina. Agora encontrou Jesus, o amigo de verdade. Foi liberto de todos os vícios, aprendeu a humildade. Não passa a noite acordado, não está endividado. É dizimista fiel e vive muito abençoado. Tudo nele está mudado, mas agora ele é chamado de maluco. E então ele responde: é verdade, eu sou maluco, eu sou maluco. É verdade, eu sou maluco, eu sou maluco. É verdade, eu sou maluco, eu sou maluco por Jesus. A lembrança mais aflita era a hora da marmita. Sonhava com bife a cavalo, champignon, batata frita. Mas que decepção, um fiambre de carne seca, farinha, arroz e feijão. Agora encontrou Jesus, o amigo de verdade. Foi liberto de todos os vícios, aprendeu a humildade. Não passa a noite acordado, não está endividado. É dizimista fiel e vive muito abençoado. Tudo nele está mudado, mas agora ele é chamado de maluco. E então ele responde: é verdade, eu sou maluco, eu sou maluco. É verdade, eu sou maluco, eu sou maluco. É verdade, eu sou maluco, eu sou maluco por Jesus. É verdade, eu sou maluco, eu sou maluco. É verdade, eu sou maluco, completamente maluco. É verdade, eu sou maluco, eu sou maluco. É isso aí. Nós somos malucos, todos somos malucos. Você sabe que a Bíblia fala que a fé é loucura, é maluquice para os que se perdem, para os que não a conhecem, para os que têm preconceito para conosco. Mas para nós é o poder de Deus para a salvação, que nos tem salvado, que nos tem libertado, que nos tem guardado, protegido. Essa é a fé que nós falamos e que a doutora também custou entender até o dia em que o Espírito Santo a revelou. Vamos assistir o testemunho dela.
nome é Júlia Melim, eu sou médica, fiz faculdade em Porto Alegre, hoje eu moro em São Paulo, faço residência em ginecologia e obstetrícia. Acreditava na palavra de Deus, mas dentro de mim existiam muitos questionamentos, muitas dúvidas. E existia o que eu chamo de um vazio. E dentro da faculdade de medicina eu conhecia colegas que eram membros da Igreja Universal. E eu gostava muito delas, a gente trocava ideia, conversava, mas quando elas falavam em igreja, eu pensava, não, peraí, aí você não vai entrar, porque eu tinha muito preconceito, né? E falando de Igreja Universal, então nem pensar, não, logo eu, uma pessoa, né, tão estudada, inteligente, me esforcei tanto para entrar numa faculdade federal, vem falar de Igreja Universal para mim? Ah, não faça isso. Eu ouvia isso na mídia, eu ouvia isso de pessoas que estavam me contando sobre notícias que elas também viam. Então eu reproduzia aquelas palavras sem mesmo verificar a fonte, sem nunca ter pisado os pés na Igreja Universal. Eu falava isso como quem sabia realmente do que estava falando. Quando eu ouvia o nome Edir Macedo, eu associava a pessoa de um ladrão. Eu não pensava que era... Nunca, jamais imaginaria que ele era um homem de Deus, que era uma pessoa cujo trabalho era realmente ajudar o próximo. Paralelo a isso, tinha problemas na minha vida sentimental, tinha problemas interiores e eu não conseguia resolver aquilo. Eu não conseguia o objetivo que eu queria. Eu percebia nessas minhas colegas, porque elas falavam de Deus como quem fala de um amigo. Quem fala de um amigo próximo, alguém que está sempre presente no dia a dia. E elas falavam, olha, tive uma experiência bacana, fiz uma oração e Deus me respondeu, algo muito próximo. E eu confesso que eu invejava aquilo, eu pensava, nossa, mas eu também sou cristã. Como pode? Eu não tenho isso. Então isso despertou minha curiosidade. E muito tempo depois desse primeiro convite, eu acabei aceitando o convite delas de vir conhecer, com muito preconceito ainda. E eu me lembro que no primeiro dia que eu cheguei, em 2007, eu ainda pensei, assim, antes de sair de casa, eu falei com Deus, olha, esse povo é meio esquisito, ele levanta as mãos, faz oração alta, vai pedir dinheiro, não sei o que vai acontecer lá, mas na Bíblia eu acredito, então eu peço que o Senhor me ajude a eu entender na Bíblia aquilo que é importante. O que for bom eu vou levar para a minha vida. Esse culto foi muito bacana, porque nunca ouvi ninguém falando desse jeito da palavra de Deus, com uma intimidade, com uma intrepidez, com uma coragem. E naquele dia Deus falou comigo algo que eu precisava fazer, que era uma situação na minha vida que estava muito enrolada, as coisas não se encaminhavam e eu tinha uma dúvida, para que lado eu vou? E algum tempo depois eu lembro que eu cheguei para essa minha amiga e perguntei, vem cá, essa história de dízimo aí, me explica. E aí ela abriu em Malaquias 3:10, me mostrou na Bíblia e eu fiquei surpresa, porque mesmo eu achando que conhecia a palavra, eu nunca tinha lido aquela passagem. E ela me mostrou, me explicou e sempre me deixou muito à vontade. E eu pensei, nossa, não é que é verdade? E um belo dia eu resolvi me tornar dizimista, porque eu entendi que aquilo era importante e que aquilo era algo de Deus. E o principal, eu entendi o propósito de Deus para minha vida. E era isso que eu buscava, porque havia um vazio existencial. E eu comecei a entender e comecei a buscar essa paz que eu não tinha. E foi muito interessante, porque ao longo do tempo, 2, 3 meses depois, eu já me decidi que era realmente aquilo que eu queria. Me batizei nas águas, comecei a buscar um novo nascimento, porque eu pensava que a vida era só aquilo, assim, você trabalha, você tenta fazer o bem para as pessoas, mas não sai muito disso. E eu pensava que a maneira como eu me sentia, aquele vazio, aquela angústia e muitas dúvidas, eu achava que isso era normal. Mas depois eu comecei a perceber, não, Deus tem algo a mais para mim, né? E quando eu busquei o batismo com o Espírito Santo, foi isso. Eu vi que Deus queria morar dentro do meu coração, mas como que você vai entender isso se ninguém te explicar? Então, a frequência nas reuniões da igreja foi importante por causa disso. Para mim, era como uma segunda universidade. Eu ia para a aula pela manhã, assistia a faculdade de medicina lá, tudo bem, ciência, ótimo, maravilhoso. Mas nos cultos à noite, nos dias que eu ia, era uma escola da fé, era uma escola de vida. Ali eu não recebia ensinamentos científicos, ali eu recebia um ensinamento de fé, que era o que eu precisava, porque do nosso corpo o médico cuida, mas e da nossa alma? Né? De quem ia cuidar da minha alma? Então ali eu encontrei essa fé. Eu lembro que foi um dia que eu saí correndo do hospital, tive um intervalo nas aulas e fui numa reunião de quarta-feira, peguei um ônibus, saí correndo, fui até a catedral e eu disse, eu quero o Espírito Santo. E nem era um horário que eu costumava ir à igreja, uma quarta-feira à tarde. E ali eu comecei a buscar e comecei a pedir que Deus preenchesse meu interior.
E eu já tinha tomado a decisão que eu queria Deus, que eu não queria o mundo, que eu não queria fazer coisas que não agradassem a Deus. Então essa decisão eu já tinha tomado previamente. E ali eu comecei a buscar, e comecei a louvar a Deus. E em dado momento da reunião eu percebi uma presença no meu interior, uma paz, algo que é como se Deus estivesse falando assim: eu sou o teu pai, você é minha filha, você é minha. E ali foi tudo diferente a partir daquele dia. Era uma alegria indescritível, a paz que houve no meu coração, porque eu vi que aquela Júlia antiga, completamente insegura, ansiosa, já não existia mais. Era uma pessoa diferente. O que eu aprendi na faculdade de medicina foi a cuidar do corpo. A questão da alma não é objeto de estudo dos médicos ou dos cientistas. Isso é uma outra esfera, é um outro campo. E ali eu descobri isso. E é muito interessante porque as pessoas me perguntam: nossa, mas como pode? Você é médica e você é cristã, você tem fé em Deus. Isso não é incompatível? Eu digo não, muito pelo contrário. Porque a ciência nada mais é que o estudo dos fenômenos naturais. E a natureza é criada por Deus. E a fé é algo diferente. É algo que você crê no mundo espiritual. Você crê que Deus existe e Ele pode morar dentro de você. Então são coisas completamente diferentes. Então é engraçado, né? As pessoas falam sobre isso, mas a ciência e a fé, na verdade, elas podem e devem andar juntas. E eu percebo que eu sou uma profissional muito mais completa, porque eu tenho essa visão, esse olhar sobre a alma humana diferente. Não é simplesmente um corpo. Quando eu entro numa cirurgia, eu sei que eu não estou simplesmente operando um corpo. Eu sei que ali tem uma alma e aquela alma pode se conectar a Deus. Então isso tem todo um significado também para mim. Hoje eu vejo que a minha vida é como uma árvore que foi criada raízes, começou a se fortalecer, crescer, e hoje eu vejo dando frutos e flores. O quanto Deus no dia a dia me orienta, me ajuda, me auxilia em cada plantão, em cada cirurgia, em cada situação que eu passo, que não é fácil, não é fácil. A nossa vida é uma correria. O dia a dia, para quem está muito envolvido com a profissão, é extremamente estressante. Há muitos colegas médicos em depressão, há muitos colegas médicos que amam a vida do seu paciente, mas a vida deles não há amor pela própria vida, que querem desistir de tudo. E eu sei, nos momentos difíceis, nos momentos que eu estou lá, no plantão, é 3 da manhã, eu estou 24 horas acordada, super cansada, eu sei que eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar o meu melhor ainda por aquela pessoa que está na minha frente, aquele paciente. Ali Deus me fortalece. E vem aquela certeza dentro de mim, existe um plano. E eu estou cumprindo esse plano, eu estou buscando a direção de Deus para que esse plano de Deus se cumpra na minha vida. Então, é muito forte isso, você ter essa certeza da vitória, a certeza de que Deus conduz a sua vida, de que Ele te dá paz todos os dias, de que Ele te dá ânimo, de que Ele te dá força. E eu sei que se não fosse a fé que eu descobri, que eu encontrei lá há 11 anos atrás, hoje, eu teria desistido da minha profissão, ou eu seria uma pessoa extremamente depressiva, angustiada, como eu vejo muitas pessoas, infelizmente, passando por situações como essas, né? Então, hoje a minha vida está em paz. Hoje eu me considero uma pessoa abençoada e privilegiada de poder ter essa visão da fé, somada à ciência, e poder ajudar as pessoas com isso também. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. As nossas maldições, Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade.
nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Que Deus te vê com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te louvo e te agradeço pelo privilégio que o Senhor me deu e a tantas outras pessoas espalhadas por esse mundo afora. O privilégio da fé, o privilégio do espírito da fé, o espírito que faz a gente crer em Ti, que dá a gente poder para ouvir a Tua voz, para entender a Tua voz, para compreender a Tua voz, a Tua palavra, e então segui-la. Ó meu Pai amado e querido, é como o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aleluia. Que privilégio para mim, para todos os que ouvem e seguem a tua voz, meu Pai. É o caso desta doutora e de tantas outras pessoas que um dia foram privilegiadas em ouvir a tua voz. Que essa criatura que está me ouvindo também, meu Pai, orando comigo, que neste momento teu Espírito venha falar a sua mente, o seu intelecto, para que ela possa compreender a tua vontade. Meu Pai, eu te peço por todo este povo, por todas as pessoas cujos problemas são muitos, meu Senhor. Mas quando se ouve a tua voz,
o nosso ser, a nossa alma se acalma e a nossa mente aguarda, o nosso intelecto espera confiantemente em Ti. Olha, eu te peço, Espírito Santo, por todos os que têm pedido ajuda em oração, seja na internet, seja no rádio, na televisão, onde quer que haja alguém agora, às vezes não tem nem como se comunicar com a gente, mas pelo rádio elas estão ouvindo, recebendo essa oração. Então, que o Teu Espírito venha, meu Pai, completar a Tua obra na vida de cada uma delas. Porque eu tenho certeza que o Senhor está nos unindo em um só espírito, numa só fé, num só coração, numa só mente, a mente de nosso Senhor Jesus Cristo, em cujo nome nós te pedimos e agradecemos, meu Pai. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Beba água. Percebi na caminhada a escuridão do cego, o silêncio de um mudo, quando me afastei de Ti, paralítico da fé. Foi assim que me senti, mas entrei dentro do templo e o tesouro descobri. Não foi prata, não foi ouro que me colocou de pé, foi ouvir a Sua voz e ressuscitou minha fé. Não que eu viva do passado, mas é sempre bom lembrar do lugar onde caí, pra poder me levantar. Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, a gente queria ajudar mais você, porque aqui a gente ora, dá um conselho, dá uma palavra, mas a gente queria dar muito mais para você. E esse muito mais que você precisa, que você quer, só quando você chega em um dos trabalhos da Igreja Universal do Reino de Deus. Por exemplo, quando a gente vai nos presídios, há uma sede, uma fome pela palavra. E nós ajudamos rapidinho, porque as pessoas estão preparadas, elas estão sedentas. Você está em liberdade, mas você não quer sair da sua casa, você não quer sair do seu conforto para chegar até a igreja. Mas você precisa saber que a fé inteligente faz a gente correr atrás. Não é Deus que vem a gente, somos nós que vamos a Ele. Então, se você ficar esperando que as coisas caem como chuva, você vai ficar esperando até a morte e não vai acontecer nada. Mas se você é uma pessoa inteligente, que usa a sua inteligência, melhor dizendo, você então corre atrás. Faz como a mulher hemorrágica que foi onde estava Jesus. Então, qualquer igreja universal do Reino de Deus, nós temos as portas abertas de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, ininterruptamente. E você não tem que pagar nada. Você tem que apenas trazer a sua fé. Se você tem problema, a Igreja Universal do Reino de Deus, através da fé na pessoa do Senhor Jesus, resolve esse problema. Deus abençoe e até amanhã neste horário, nesta emissora. Até lá. Não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é